está acompanhando, está dentro do CT Ninho do Urubu. Muito bem, estamos conseguindo acompanhar a atividade. E aí, Daniela Boaventura, como é que está o aniversário do Diego Ribas e o resto da atividade aí do Flamengo? Oi, Helena, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Pois é, eu acho que o Diego, inclusive, está com medo dessa possibilidade de ovada, porque ele não veio para o campo, pelo menos não enquanto a gente esteve por aqui, ficou na academia fazendo um trabalho específico. Não preocupa, tá? É porque o Flamengo, nesse início de temporada, está fazendo trabalhos bastante específicos para cada jogador, justamente para evitar as lesões. O Mancoejo, que sentiu a posterior de coxa, também está na academia. O Everton, que tinha sentido o tendão, já está aqui treinando junto com os companheiros, mas a grande novidade desse treinamento, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Maurício Bandeira vai chegar lá no gol do Flamengo. César está de volta. O Flamengo já havia mostrado interesse em reintegrar o jogador que estava defendendo a Ferroviária, ainda pelo Campeonato Paulista, né? Estava como goleiro reserva do time e ele agora está de volta. A Ferroviária aceitou trazê-lo para o Flamengo, aceitou que ele voltasse para cá. Afinal de contas, estava como segundo goleiro, às vezes revezando posição como terceiro goleiro com o Tadeu, que é o outro goleiro de lá da Ferroviária. O Matheus é o titular. Tem contrato até o final de 2018. A gente já sabia que o Flamengo iria atrás de um novo goleiro com a saída do Paulo Vitor, então está ele aqui, o reserva do Muralha. César chega para compor o elenco rubro-negro para essa temporada 2017. E aí a gente continua com dúvidas, né? Estamos esperando para saber o que vai ser resolvido. Amanhã tem uma reunião da FERJ para falar sobre a final do Campeonato Carioca, que ainda não tem estádio definido. O Estatuto do Torcedor diz que isso precisa ser feito até quinta-feira para que os ingressos possam ser vendidos. E então, amanhã tem uma reunião entre clubes, FERJ, para tentar ver se esse jogo tem possibilidade de acontecer no Rio de Janeiro, que já não acontece há muito tempo, né? Os 4 clássicos entre Flamengo e Fluminense em 2016 foram fora do estado. Os times querem que seja no Engenhão com torcida mista, mas aí a gente lembra que a Justiça está pedindo torcida única nos clássicos, tem esse imbróglio. Pode ser que vá para Brasília, pode ser que vá para Volta Redonda. A gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer nessa final, que tem o melhor ataque e a melhor defesa. Agora eu vou testar o nosso repórter cinematográfico aqui, o Maurício Bandeira. Eu vou tentar ir lá pro outro lado, porque ó, tem Conca em campo. A gente está conseguindo ver já o jogador fazendo um trabalho à parte. O Damião também está nesse campo aqui lateral. Está dando uma corridinha ali de tênis, ainda sem chuteira, mas é uma boa notícia para a torcida do Flamengo. O Conca, que se recupera da lesão no joelho, não joga já desde o ano passado, chegou aqui ao Flamengo para a disputa da Libertadores. A Libertadores começa no dia 8 de março, ele ainda não deve estar pronto para entrar em campo, mas tem evolução. Conca está também, porque está calor a beça por aqui. A gente continua acompanhando o treinamento. O William Arão acabou de deixar aqui o gramado. É ele que fala daqui a pouquinho na entrevista coletiva. E dando tempo, a gente volta a chamar vocês. Valeu, Daniela Boaventura. Mas o Cleomar, que está dizendo que você sabe tudo de Flamengo aqui na hashtag Bom Dia Fox Terça, tem uma pergunta para você que eu sei que não quero te colocar numa furada de time escalado porque falta muito. Mas em 2017, a gente já viu o Flamengo colocando um time misto, time titular. Pelo que você sente aí, Zé Ricardo, tem 11 absolutamente definidos como titular ou algumas posições, aquele joga a camisa pro alto, pode ser o A ou o B? Não, olha, Felipe, jogar a camisa pro alto é uma coisa que o Zé não faz. Claro que eu sei que você está brincando, né? Uma maneira de se colocar, mas isso é uma coisa que o Zé não faz. Ele tem um esquema muito bem definido dentro do 4-3-3 que ele joga. Aí sim, ali na frente, a gente sabe que volta e meia ele costuma mudar os jogadores. Às vezes entra o Gabriel pela direita. Pode ser que o Berrio comece como titular se já tiver condição. Pode ser que entre no segundo tempo. Acho que a base do Flamengo, ela é mantida e com certeza o Zé não vai pensar em time misto, né? Apesar de que, se a gente parar para pensar bem, no dia 8 de março, que já é o meio da semana seguinte, tem a estreia na Libertadores contra o São Lourenço. Então, pode ser que um jogador ou outro que tenha mais necessidade de descanso. Vou repetir aqui, o Flamengo está tentando fazer uma prevenção de lesões, porque sabe que a temporada é bastante longa, sabe que tem 5 competições ao longo de 2017. Então, se o jogador sente um pouquinho, eles já estão preferindo tirar de um jogo ou dois para não perder mais lá na frente momentos cruciais, de repente, do Campeonato Brasileiro ou da Copa Bridgestone Libertadores. Então, pode ser que um jogador ou outro, que a gente chama de titular, não esteja, de repente, contra o Fluminense. Mas acredito que a base, aquele 4-3-3 que a gente conhece, vai ser mantido, pelo menos, no máximo de posições que o Zé conseguir, sem prejudicar fisicamente nenhum jogador.
Muito bem, muito obrigada pelas informações, Dani Boaventura. Então, se o William Arão aparecer para falar, ou então o Diego Ribas aparecer por aí, der o ar da graça no dia do aniversário dele, pode chamar a gente que você tem prioridade aqui no programa. Mas com essas informações trazidas pela Daniela Boaventura, o Paulo Lima, senhor Paulo Lima, tava com uma cara séria para mim, eu fiquei até com medo de perguntar. É o seguinte, Fla-Flu e depois tem estreia na Libertadores. Você viu o que a Dani falou, né? E um jogo em cima do outro, né? No ano passado, esse esquema de prevenção deu certo. O DM do Flamengo não ficou muito cheio durante o ano, não. Mas o que você acha, então? Vai ser Esse é um trabalho que o Flamengo fortaleceu na temporada passada, cada vez mais dando qualidade à parte do CT de treinamento, né? Que era questionada, que era tida assim como abandonada, investiu alto, investiu com qualidade. E esse é um processo natural nos grandes clubes do futebol brasileiro, tem sido cada vez mais assim, né? A gente tem acompanhado isso, essa evolução, até que enfim, né? Que os clubes do Rio investiram nessa base. E a consequência disso é que o Flamengo, como você falou, Helena, teve uma temporada passada, até certo ponto, muito cautelosa em relação a lesões, em relação ao departamento médico. E não será diferente, e é como a Daniela falou, né? Se tem um cara que está sentindo alguma lesão, se tem alguma coisa a mais que incomode, sai do time, tem grupo para isso, né? Contratou, tem gente da base subindo, tem um elenco vasto, número de jogadores que estão aí cada vez mais sendo suficiente para deixar o Zé Ricardo à vontade de escalar. Eu acho que a consequência disso será um Flamengo forte contra o Fluminense, e o Flamengo forte contra o Fluminense será o mesmo Flamengo forte contra exatamente o clube da Argentina na estreia da Libertadores da América, o São Lourenço. Então, eu não acho que por jogar num domingo e depois ter que jogar numa quarta, tenha que poupar. Ao contrário, é início de temporada, o Flamengo vem tranquilo no Campeonato Carioca, vem cada vez mais se consolidando, chega à final da Taça Guanabara. O Flamengo e o Fluminense decidiram da última vez, em 2004, a Taça Guanabara, naquela oportunidade, 3-2 para o Flamengo, o Zinho jogava no Flamengo, o Felipe, que foi ídolo no Vasco da Gama, jogava no Flamengo, tinha Romário de Mundo jogando pelo Fluminense, e o técnico campeão do Flamengo naquela oportunidade é hoje o técnico do Fluminense, o Abel Braga. Então, são temperos, coisas de história, coisas do passado, que é sempre bom a gente relembrar, né? Não está no bojo da estatística, não está no pacote da estatística, mas apenas uma lembrança, uma memória para o torcedor lembrar que a última Taça Guanabara decidida entre os dois foi em 2004, com a vitória do Flamengo por 3-2, e naquela oportunidade o Abel era o vencedor. Hoje é uma outra história, é um outro jogo, são outros jogadores, um outro grupo, né? Um outro momento, e o Flamengo, sem dúvida nenhuma, é o Flamengo do Fla-Flu e será o Flamengo da estreia da Libertadores da América. Lógico, batendo na madeira para que ninguém se machuque, ninguém tenha uma lesão, porque quanto mais o Flamengo forte no Campeonato Carioca e mais forte na Libertadores da América, melhor para nós que somos amantes do bom futebol. Paulo Lima deu a sua opinião sobre o Flamengo, sobre o Fla-Flu. Tem muita gente participando aqui, ó, na nossa hashtag Bom Dia Fox Terça. Espaço mais que aberto para vocês. Fiquem à vontade para mandar a sua opinião. A gente segue falando sobre o futebol carioca, porque no Botafogo, Gatito Fernandes está cada vez mais à vontade no clube.